Esse trade chegou a pagar quanto? Na minha conta, $7.500, eu acho. Foi alguma coisa desse tipo. Essa operação foi dia 1º. Então, Boa. ela foi basicamente... Vocês estão vendo, essa média azul aqui é uma 20 do semanal. E ela estava aqui um pouquinho mais para cima. Ela estava alguma coisa... estava mais ou menos por aqui. O que a gente tinha aqui era alguma coisa desse tipo. Em outras palavras, um suposto, talvez, alargamento. Mas indefinido, tá? Indefinido com uma 20 do semanal aqui em cima. Isso daqui é um intra 15. Então o mercado abriu em gap, o mercado à vista abriu em gap, candle das 9h30, 9h30 Nova York, tá 10h30 Brasil. Aqui a gente já estava 2 horas praticamente na frente do computador, todo mundo. E aí o trade foi desenvolvendo e não demos nenhum clique e basicamente já chegando perto da linha de tendência, perto de uma área de Fibonacci gigante. Isso daqui é o à vista. Com o futuros, deixa eu ver se ele vai... aqui. Olha o alargamento no futuros. Toque, toque. E o futuros, o gráfico de futuros chegou na linha de tendência. Boa. Não só isso, o horário também. Esse candle abriu às 11h15 em Nova York. Logo, o próximo candle é o candle das 11h30, que muitas vezes é horário de uma outra pernada. Ou correção, ou tendência, mas de uma nova pernada. Logo, no gráfico de futuros, aqui tomamos posição. Exatamente aqui, no gráfico de 3 minutos, isso daqui já estava perdendo uma linha de tendência. Então, deu para, inclusive, adiantar a operação aqui no Intra 3, e aí depois foi simplesmente surfar o movimento. Depois eu realmente vou colocar lá no Instagram. Aí veio o porradão do Intra 3, daqui chegou a pagar, sei lá, uns 6-1, eu acho, foi a galera falando. Depois ele deu uma consolidada, aí ficou meio zoado. Aqui a gente já estava apertando stop, a gente fez trailing stop, aí aqui já estava apertando stop, e aí acabamos saindo por aqui. Foi simples assim o trade. Esse trade chegou a pagar quanto? Na minha conta, $7.500, eu acho. Foi alguma coisa desse tipo. $7.500. Uhum. Tá. E foi o único clique do dia. Aí a galera foi meio que saindo no meio do caminho, né? O pessoal não está muito acostumado a segurar a tendência, então no Intra 3 a gente viu isso daqui acontecer, né? A gente viu isso daqui acontecer. Teve uma galera que saiu aqui nesse martelo, teve uma galera que saiu nesse martelo, e aí teve uma galera que segurou aqui um pouquinho mais e saiu aqui um pouquinho mais, saiu aqui, ó. Teve uma outra galera, acabaram todo mundo, no final das contas, todo mundo saiu meio que no mesmo lugar. Então a gente saiu antes da formação desse candle. Por que a gente saiu antes da formação desse candle? Porque aqui, ó, já estava simplesmente repetindo o mesmo padrão. Então aqui foi onde a gente apertou o stop. Boa. Do trailing stop. Porque ainda estava respeitando, tá? Mas foi o que eu falei para a galera. Opa, fundo topo, fundo mais alto. Boa. Se romper isso daqui, tem grande chance de montar um pivô. Então, não tem necessidade de deixar o stop aqui, por exemplo. Não tem. E isso daqui, galera, isso daqui foi um trader, foi uma operação real, com análise sendo feita com gráfico em movimento. Sim. E algumas dezenas de testemunhas. Sim. Que também fizeram grana. Boa. Vai estar no meu feed, no Instagram. E foi muito bonito que essa operação aconteceu no dia de falecimento do Ayrton Senna. E aí depois a gente tocou o tema da vitória do Ayrton Senna. Foi muito emocionante, foi um trade muito bonito. Boa. De se ver, e a galera curtiu. Trader feliz é um ser radiante, né?
Porra. Pra caralho, cara. Trader feliz é um ser radiante pra caceta, né? É impressionante. E aí, cara, até pra deixar tu Tá aqui, ó. complementar, o mais curioso aí é que você tava vendo uma coisa que eu não tava vendo, que é esse alargamento. Quando você traçou o alargamento, eu falei assim, mano, que alargamento, cara, de onde tirou esse alargamento, né? Uhum. Eu não tava enxergando esse alargamento. Só que quando você colocou ele lá em cima e o preço foi chegando, eu falei, mano, essa região tá cheia de detalhes, né? Que são, assim, importantíssimos para quem estiver operando hoje, né? Fora a 20 do semanal. Era tipo, 20 do semanal, era Uhum. tipo, quem tava de olho no alargamento, ele falhou no topo do alargamento, né? E tinha outras coisas ali também, tinha uma região de Fibo ali bem importante, né? Tinha. Uma região de Fibonacci ali bem importante mesmo, que era a região de 61, né? Do diário, era a última retração do diário ali, era bem, quando digo todo mundo, né? Eu digo assim, eu tava bem de olho nela também, enfim, e tal. O grande lance, Vasco, é que isso aqui é teoria de Down. Uhum. Né? Já que hoje a gente está falando de técnica, teoria de Down. E um dos pressupostos para análise técnica é acreditar que padrões se repetem. Sim. Porque, como eu disse anteriormente, a profissão do trader é operar padrões que ele reconheça. Uhum. Logo, se não tem padrão, não tem análise técnica. Logo, quando a gente está falando de padrão, eu já estava começando a observar aqui, ó, uma espécie de alargamento também. Ele tem as fases, né? Tem a fase de cunha, tem a fase de triângulo, e aí, infelizmente, a gente está meio que na fase do alargamento. Então eu comecei a observar esse padrão. E aí você começa a achar, começa a ver. E aí, vai durar para sempre? Não, dura alguns dias, e depois ele muda o padrão. Sim. Ele muda o padrão. Por isso que tem que ter repertório técnico. Tem que ter repertório técnico. Logo, esse segundo aqui foi muito baseado no primeiro, cara. Foi muito baseado no primeiro. Tanto que a derretida foi mais ou menos o ponto de encontro, né? Cruzamento de duas linhas de tendência. Foi. E cara, isso ontem eu fiquei olhando a operação e falei, cara, a análise técnica é muito mágica, né? Porque A análise técnica é foda, cara. tem um que tá vendo uma coisa, o outro tá vendo outra por outra ferramenta, mas tudo tá na mesma região. E eu nem tava vendo alargamento, aí de repente o cara tá vendo alargamento, ele quer entrar porque tá falhando no alargamento, e tem uma média de 20 semanal. Aí tu olha e fala, eu vendo. Ele vira e fala, eu também vendo. E nós estamos olhando coisas diferentes, né? E no fim das contas, é isso que, no fim das contas, acaba, obviamente, colaborando, né, com uma força vendedora dentro do mercado, né? Pessoas que vêm de bases sólidas, né? De bases iguais, bases da análise técnica, mas aí começam as preferências, né? O sistema de trade, né? O que gosta do algo mais simples, o que gosta, sei lá, o cara que gosta muito de Elliott, o cara que gosta já, eu gosto de operar um alargamento, adoro traçar linhas, por exemplo, um dos caras que eu mais conheço que traça linha, que eu conheço linha vertical, linha de tendência, não sei o que, é o Rudá. O Rudá, ele não pode ver um gráfico, ele já começa com a linha, sabe? Ele quer traçar a linha de tendência dele. Ele quer conectar os topos, ele quer traçar o canal, ele quer, assim... eu tenho menos esse comportamento, né? Tipo, canal, alargamento, seja lá o que for, enfim. Então, assim, ele enxerga uns canais assim, você vê, o cara é treinado em enxergar canal. Ele bate o olho e tem um canal aqui. Eu falo, canal, velho, que você tá falando? Canal de onde? Né? Canal, porra, né? E isso é treino, isso é costume, né? E funciona. Isso é que é o mais louco, né? Mas você tem toda a razão, Vasco, porque existem alguns pontos gráficos onde diferentes técnicas se encontram. Total. Que é o que a gente chama de confluência. Exatamente. Então, é o sujeito que olha a média móvel, é o sujeito que olha o diário, é o sujeito que olha o semanal.
é o sujeito que olha Fibonacci, é o sujeito que olha linha de tendência. Então, existem alguns pontos chaves no gráfico onde existem confluências. Sim. O que são confluências? Diversas técnicas que apontam para aquele local. E aquele local pode ser um local de inflexão, onde o preço muda a direção, não é necessariamente uma reversão, mas o preço muda de direção e começa um movimento novo. E é ali onde a gente faz grana. Tentar Perfeito. pegar uma pernada toda. Boa. E a gente tem um mercado, né? O que eu percebo é que no mercado internacional, a condução do trade, né? Ela muitas vezes, principalmente para quem tem interesse em conduzir mais o trade, é um mercado que te permite fazer isso com mais frequência. Né? É um mercado que ele pega um direcional mais claro, sem ficar voltando, né, de fato, sem fazer volta em A, volta em V o tempo todo e tal. Cara, poucas vezes aqui eu vi volta em A, volta em V no último mês, por exemplo. Não, difícil acontecer. Então, poucas vezes. Tu pega o gráfico, tu não vê muito volta em A, volta em V e tal. Esse é um comportamento mais comum, por exemplo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem bastante galera que gosta de operar volta em V, volta em A, e fica felizaça, né? Fala na região ali, fala, mano, volta em V. Compra e fala, né? A parada volta, enfim, que é o tiro. Então, quando você vai fazer a condução de trades, principalmente a favor da tendência e principalmente de tendências de gráficos maiores, né? Ele engata numa velocidade absurda, né? E quando ele tá muito esticadão também, né? No gráfico maior e ele vai começar a correção, ele tende a fazer também com mais frequência uma correção que flui, né? Isso facilita a vida de quem gosta de conduzir o trade ao infinito e além, tipo o Rudá, né? Que ele tem uma facilidade para fazer a condução de trade. Assim como ele, para fazer essa condução de trade, ele teve que aprender a tomar stop, né? Então, por exemplo, às vezes ele faz a primeira entrada, toma stopinho. Faz a segunda entrada, também. Toma stopinho. Às vezes vai lá, na terceira, entra todas elas com a mão, né? Ou seja, ele faz a primeira entrada com uma mão que vai permitir ele fazer no mínimo mais duas. Entendeu? Fala, mas aí não ganha dinheiro. Não, pelo contrário, o que ele faz? Ele faz a entrada com a mão menor. Andou, deu um novo ponto de entrada, ele faz a adição. Quando ele faz a adição, ele aumenta a mão dele, tá? Ele já pagou para ver inicialmente mais barato, para ver se ia andar ou não. Andou, deu um novo ponto de entrada, que é aquele ponto da piramidação, né? Que é você ir aumentando o lote, etc. Que é basicamente você fazer entradas em regiões que você entraria caso você estivesse fora da operação. Então ele faz uma nova entrada, faz esse aumento de mão, e aí pronto, a mão dele agora tá cheia, né?